Olá, amados, estamos aqui novamente no podcast, juntos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que tem como propósito renovar a sua mente pela verdade da palavra de Deus. Romanos 12:2 diz que devemos renovar a nossa mente pela verdade da palavra para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você sabe, a palavra tem esse poder de confrontar as nossas crenças equivocadas e trazer luz para o nosso caminho, luz para a nossa existência, e assim nós vamos avançando no conhecimento e prosseguindo em conhecer ao Senhor Jesus. Nesse episódio, nós vamos tratar ainda da salvação eterna, mas hoje nós vamos, como continuação de um episódio que nós tivemos algumas segundas-feiras atrás, nós vamos entrar nos assuntos que naquela ocasião não houve tempo de nós tratarmos, que são exatamente textos da palavra de Deus que alguns irmãos, os nossos irmãos que creem que salvação se perde, usam como argumento então para basearem a sua crença na perda da salvação. E hoje nós vamos entrar nesses que são textos em alguma medida polêmicos. Nós precisamos realmente reconhecer que esses irmãos têm alguns textos que usam como base e é necessário que haja revelação da palavra para que a palavra se esclareça e não haja contradição. E para isso, eu tenho aqui comigo hoje os meus queridos, abençoados, João Paulo, pastor do Araés, pastor aqui do nosso presbitério de Cuiabá, e tenho também o João Pedro. Tá cheio de discípulo aqui, né? João Paulo, João Pedro. Só os discípulos aqui. E aí, João, qual é Joões? Qual que é a expectativa para esse podcast hoje? Alegria de novo estar aqui, né? Novamente falando sobre esse assunto, esse tema. E hoje a gente vai poder aprofundar um pouco mais com textos bíblicos, né? Então estou com bastante expectativa. Estou aqui do meu lado o João Pedro, nosso obreiro de Nova York. Está diretamente de Nova York. E eu tenho alegria de hoje, eu quero jogar para vocês resolverem. Você sabe que tem uma coisa que a gente tem tentado aqui ao longo do tempo na videira, fazer com que os irmãos se interessem pelos textos, fazer com que os irmãos tenham base bíblica na defesa daquilo que creem, e para isso a gente dá bastante base bíblica. E hoje aqui vai ser checado a minha obra, porque o João Amaral está aqui junto com a gente desde 14 anos, né, João? Fazem 23 anos. 23 anos aprendendo sobre a palavra. E o João Pedro está aqui comigo desde fazem 21 anos, 22 agora, 22 anos, que é outra obra. Um é discípulo desde adolescente e o outro é filho, e não sei muito se é discípulo também. Estamos crendo que é discípulo. Amém. Então, aqui hoje eu vou jogar vocês dois nesses textos e eu vou deixar vocês resolverem os textos aí, porque eu acredito que vocês dois creem na salvação eterna, ok? Sim. É isso? Sim, claro. Então vocês vão precisar resolver, e aí vamos ver se vocês estão afinados. Você sabe que com o tempo vai passando, quanto mais velho você fica, você corre menos no jogo de bola. Você aprende a tocar, né? Então eu tô aqui com o novinho do meu lado, 22 anos. Vou poder dar uns toques pra ele. Com gás todo aí, pronto pra responder tudo. Pra fazer o gol. Tá ótimo. Antes de a gente tratar de alguns textos, e obviamente que a gente vai procurar aqui os textos mais polêmicos, que há textos que são muito pouco polêmicos, a gente nem vai entrar muito nesse assunto, mas aqueles mais polêmicos a gente vai tentar trazer para os irmãos. Eu quero lembrar que existem 4 coisas principais que precisam ser diferenciadas na palavra, porque se você não faz a diferença, se você não traz ao contexto o texto que está sendo discutido, você faz uma interpretação totalmente equivocada. Texto sem contexto vira pretexto para um erro, né? E então, a Bíblia, ela trata de diversos assuntos e momentos diferentes. Então, se você
pegar um texto Para que pessoas está diferentes para também, né? pessoas diferentes. Então, se você pega um texto direcionado para um público, um momento, e você tira daquele contexto, a interpretação se torna equivocada. Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer distinção. A Bíblia faz distinção e ela narra tanto a situação do crente genuíno como também de um falso crente. Sim. Então, a primeira coisa, esse texto aqui está tratando de um crente verdadeiro ou de um crente falso? Existe isso na palavra e nós vamos ver a respeito disso de falsos crentes. Segunda diferença que nós precisamos fazer e saber, a Bíblia faz a distinção entre a disciplina do crente e a salvação eterna. Então, há textos na palavra que a Bíblia está se referindo à disciplina. Mas alguns irmãos que não fazem essa distinção, eles imaginam que está falando de perder salvação. É porque tem disciplina que vai ser em vida, aqui na terra ainda, Sim. e tem disciplina que vai ser no reino, vai vir posterior, que é o reino de Cristo. Aí você já falou a quarta coisa que eu ia já falar, que adiantei, você já adiantou. É, Exatamente isso. Então, nós temos que considerar outra coisa, que a Bíblia fala não só da disciplina nessa terra, que você está dizendo, neste momento, mas também a disciplina na vida, no reino do céu, haverá disciplina também, não é isso? Então, a vida após a volta de Cristo, nós cremos que haverá disciplina. Então, há que se fazer essa distinção. A outra distinção que também é preciso fazer e avaliarmos o que o texto a que se refere é a diferença entre o reino e a vida eterna. Porque há pessoas que não sabem distinguir reino dos céus e a vida eterna. E aí, não fazendo essa distinção, aí vai ter muita complicação, porque vai confundir obras, vai confundir galardão, vai confundir recompensa com salvação, E graça. aí que eu acho que é a vida chave, eterna. hein, pastor? Porque tá dando aula de Mateus agora para os irmãos no seminário, e o livro de Mateus fala exatamente muito sobre o reino, né? Fala sobre o rei. E eu li os textos com os irmãos e os irmãos vinham explicando, pastor, sempre pensei que falava de salvação esse aqui. E agora vira uma chave quando você entende que o reino dos céus, quando a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante a algo, ele está apontando para reino, ou seja, galardão, e não apontando para salvação. Isso foi uma virada de chave para os alunos. Eu acho que é uma virada de chave para todo crente que compreende essa separação entre reino, que é galardão, e a salvação. Eu acho que a gente tem agendado, Analine, se não me engano, até um podcast só para falar sobre reino de Deus e reino dos céus, não é isso? Porque esse é um podcast que dá pano para manga, assim, você tem muito o que explicar. Então, a gente já pode adiantar para os irmãos que estão nos ouvindo que se ele não faz essa distinção ainda, ele precisa ter revelação, né? Uma coisa é salvação, vida eterna, uma coisa é graça, favor e merecido. Outra coisa é reino dos céus, milênio, galardão, recompensa e obras que serão julgadas no tribunal de Cristo. Então, se não há essa distinção, há uma confusão realmente gigante, né? Fora a celeuma que aí já é histórica, né, João Pedro, a respeito de Calvino, de Armínio, que se a gente for aprofundar nisso também, a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, há muitas coisas que os irmãos às vezes não sabem a respeito dessa história. Você pode dar uma pincelada aí sobre Armínio e Calvino, daquilo que você sabe. Como a gente está aqui querendo cada vez mais, principalmente a nossa conversa aqui, ela é mais focada nos textos, né? Aí vai ser algo mais focado na construção desses textos e como o que realmente estava acontecendo lá, né? Porque, querendo ou não, a gente não vai abordar todos os textos, porque, que nem o senhor falou mais cedo, acontece que tem texto que você consegue desbancar o texto só voltando 2 versículos atrás e mostrando claramente que ele não estava se referindo à questão de salvação, né? Mas, querendo ou não, a gente tem Calvino e Armínio, que foram 2 vertentes, né? Foram 2 homens de Deus, usados por Deus para estudar a palavra de Deus e para dar um background muito bom pra gente
né, na teologia sistemática, que os dois eles têm duas visões a respeito da salvação de maneira diferente, né? E a principal deles é a principal distinção entre eles dois é a diferença da predestinação, digamos assim, né? Sim. Se você é predestinado a ser salvo. Essa foi a principal diferença entre os dois. Porque muitas pessoas, os brasileiros, eles não entendem isso. Eles acham que o pessoal que é os arminianistas, né, eles são, a pessoa que segue o Armínio, eles são pentecostais, geralmente, né, o pentecostais. Então, a Assembleia de Deus, geralmente, enquanto os pessoal que segue o Calvino, geralmente seria mais o pessoal da presbiteriana, né? Só para os tradicionais. Históricos. Só para contextualizar, porque às vezes a gente fica falando Calvino e arminianismo, o pessoal nem tem contato com isso, né? Um lado é um pessoal mais da Assembleia de Deus, um pessoal mais pentecostal, e do outro lado é um pessoal mais presbiteriano, mais tradicional, certo? Certo. E a principal diferença não é nem que as pessoas acreditam que você merece diretamente a salvação, entendeu? Calvino fala que a salvação, ela não é merecida em jeito nenhum. Então, isso quer dizer que Deus, ele escolheu quem ele vai salvar. Sim. É isso que eles falam. Isso é Calvino, né? Isso é Calvino. Enquanto Armínio, ele fala que Deus, ele te escolheu porque ele sabia que no futuro você ia escolher ele. Ele joga a presciência na questão. A presciência como um fator para a predestinação de Deus. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham que, tipo assim, que os arminianistas, eles são aquelas pessoas que falam que você tem que só fazer por merecer, eles dão uma jogadinha assim, eles falam bem assim, não, Deus na sua presciência, sabendo que você iria escolher ele te designou para ser salvo. Eu concordo, é isso mesmo que eles pensam. Mas veja como eu considero isso um equívoco. Para além, mesmo que Deus, na sua presciência, e eu creio muito, claro, óbvio que Deus já sabe, mesmo assim, se Deus já sabe e escolheu, porque você iria escolher, então o mérito é seu, porque você escolheu. Porque você escolheu, então, você iria escolher. Você coloca em xeque a graça. Exatamente. Quer dizer, não é bem graça, você tem uma participação, você tem mérito. E Paulo diz, se é por obras, já não é graça. Porque se é graça, não pode ser obra sua. Né? E o texto é muito claro, diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o que nós cremos é que a obra do homem em relação à salvação é zero. A glória é toda do Senhor, não é isso? E essa nossa conversa, ela é essencial para introduzir esse assunto, principalmente porque é assim, quando algo ele é condicional ao seu comportamento, você dá poder ao seu comportamento para ganhar ou perder aquilo. Então, se, por exemplo, ser filho fosse condicional a mim, então eu poderia decidir se eu fosse seu filho ou não. Sim. Só que como é incondicional, eu não decido isso, então não cabe a mim decidir se eu sou filho ou não. Sim. Entendeu? Então eu acho legal a gente já começar a partir desse assunto aqui, porque as pessoas às vezes elas não fazem uma conexão direta a respeito de, beleza, mas aí perde salvação ou não? Porque, querendo ou não, você tem que pensar assim, se você fez por merecer, e se você é capaz de se salvar, então você dá força à crença de alguns versículos, que a gente vai até falar aqui, para falar que você, então, se você conseguiu entrar na salvação, você consegue sair da salvação. Exatamente. Se você consegue, às vezes a maioria não diz nem que você consegue se salvar, mas eles creem assim, Deus em Cristo te salvou, mas manter-se salvo, aí é uma obra sua. Aí é uma responsabilidade sua manter a sua salvação, e não são poucos pregadores evangélicos que falam isso, que você precisa cuidar da sua salvação, cuidar bem, né? Manter a sua salvação. Essa é a questão. Então, se você pode manter, essa analogia que o João Pedro fez, João, eu acho que é muito boa, né? Qual é a opção que ele teve de ser o meu filho ou não ser? Nenhuma. É verdade. É zero. Essa é a grande base do calvinismo também, né? Que diz que sobre a expiação limitada, eles creem na expiação limitada justamente porque Deus predestinou salvar você.
Ou seja, predestinou que você fosse tornasse filho dele. Em oposição ao arminianismo, que o arminiano ele crê que a expiação é ilimitada. Que Jesus morreu pelo o sangue dele, está sobre todos os homens, e agora depende do homem escolher se ele vai ser salvo ou não vai ser salvo. Exatamente. Essa questão da expiação limitada é muito assunto. É bem amplo. A expiação limitada pode levar a pessoa a fazer um questionamento que é equivocado também. Se Deus já predeterminou, e a presciência, não a presciência, mas a predestinação, por mais que pentecostais não gostem dessa palavra, meu irmão, tá na Bíblia, predestinação é a palavra, é o fato bíblico, não tem essa conversa. Se predestinou, então para que eu vou pregar? Já que um está predestinado para o inferno e outro predestinado para o reino dos céus. A questão é que nós fomos comissionados a pregar o evangelho. Sim. A questão é que nós não sabemos quem é predestinado ou não. Nosso Exatamente. chamado é pregar o evangelho. Agora, a questão da predestinação é uma questão divina. Eu resolvo bem essa questão. Para mim, não há nenhum problema em deixar Deus ser Deus. As pessoas têm muito problema em deixar Deus ser Deus. Na Né? verdade, lá em Mateus, você vê Jesus ele contando em parábolas, e ele explica para os discípulos por que ele fala em parábolas. Ele fala, eu estou falando em parábolas porque os fariseus não ouçam, entendam e se convertam. Então, Jesus não queria que os fariseus se convertessem. Isso é polêmico. Isso aí é Cada um vez pessoal. você joga mais polêmica aqui. Vamos pro texto, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar só nas polêmicas e aí não vamos resolver nada. Mas eu quero começar, né? Normalmente os grandes textos aí que os irmãos usam como base para dizer que salvação se perde, estão no Novo Testamento. Há um único só, que eu nem considero um texto assim forte, mas há um único só texto que alguns usam, que está lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 24, que diz assim, Ezequiel 18, 24, olha o que diz. Alguns usam esse texto para dizer que salvação se perde, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que cometeu, neles morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Veja, aqui para alguns, eles dizem, pastor, está muito claro aqui, era justo, desviou-se da sua justiça, cometeu iniquidade Morrerá e por causa vai dela. morrer. Por causa dela. Por causa da iniquidade. E aí, esse texto, qual que é a questão desse texto, João? Ele está falando do que aqui? Não é salvação? Não está muito claro aqui que salvação se perde? É o que o senhor explicou, né? Um texto fora de um contexto, ele vira pretexto, né? Sim. Se você for olhar o contexto de Ezequiel 18, ele está falando do trato e relacionamento dos irmãos, dos israelitas. Então, quando ele fala aqui ele traz o assunto, ele não está falando sobre vida eterna, ele está falando do corpo físico mesmo. Se a pessoa comete o erro, né, ele vai ser morto por causa do erro que cometeu. Era uma lei divina, mas para uma constituição para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Seria até os pecados para a morte que nós compartilhamos aqui nos bastidores. Então, provavelmente estava falando também aqui de pecados para a morte, né? Então, se a pessoa comete uma iniquidade, não interessa se ela teve uma vida inteira pregressa de sendo justo, sendo benquisto, mas por causa da iniquidade que ele cometeu, ele vai ser julgado por causa daquilo. É como acontece na nossa lei hoje, no mundo hoje. A pessoa nunca roubou, nunca matou, nunca prostituiu, nunca fez nada. Mas um dia ele comete um crime, a vida dele pregressa não vai contabilizar. Na verdade, ele vai ser julgado conforme o crime que cometeu. Então, Ezequiel 18 está falando sobre isso, sobre o relacionamento entre os irmãos, sobre a vida dos israelitas. A gente não pode pegar um texto e querer fazer teologia em cima dele em algo que ele não está proposto a priori, né?
É que na verdade ele quer pegar a ideia e quer fundamentar a ideia dele. Ele fica procurando, né? Ele fica procurando, mas quando, por exemplo, você é igual o pessoal que abre a Bíblia, isso é quase, usar esse texto como argumento, é igual aquelas pessoas que abrem a Bíblia e falam, Deus fala comigo. Abre, aí vai lá no texto, te digo, hoje mesmo morrerás. Entendeu? Por quê? Porque você tá pegando uma situação específica onde claramente um profeta ele estava sendo enviado para o povo de Israel que estava vivendo uma situação, entendeu? E ele tá então ensinando, ele tá passando um ensinamento, ele tá sendo boca de Deus para aquelas pessoas. Lembrando que no Antigo Testamento Deus, ele era um Deus de uma nação. Ele era um Deus que ele estava querendo estabelecer a nação dele aqui na terra através da nação de Israel. Por isso era um governo divino para o povo judeu. Era um governo povo de Israel, exatamente. perdão, não era o judeu. Exatamente. Era todo o povo hebreu, né? Exatamente. Então aqui Deus, principalmente ele se refere isso, você vê que ele não menciona vida eterna. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Por quê? Porque ele está se referindo ao como o governo de Deus aqui na Terra se comporta em relação a essas coisas. Governo de Deus sobre o povo ali. E aí você, como você disse, né? Se comportou bem, a vida inteira foi um bom homem. Mas entrou em uma confusão e matou alguém. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Então não vai ser considerado tudo que ele fez antes. Ele matou, precisa morrer. Não é isso? É isso daí. Mas havia também, né? Antes que os irmãos fiquem pensando, nossa, como era cruel, existia também a cidade refúgio, que a pessoa que, por algum motivo, ele matou e ele foi não... sem querer. E ele, o vingador do sangue, que era um parente, tinha direito de matar, mas se ele corresse para a cidade refúgio, lá dentro da cidade refúgio ele era guardado, né? Era uma lei muito interessante. Mas cidade de refúgio aponta para Cristo, né? Exatamente, é todo simbólico no Velho Testamento, né? Mas se você for olhar, existe toda uma lei em torno do povo hebreu nessa terra, o governo de Deus sobre o seu povo. Nada tem a ver com salvação nesse texto, sim, ok? e mesmo assim, né, já entrando no mundo hipotético, né, mesmo que hipoteticamente falando, ele tivesse fazendo qualquer tipo de relação com o divino nesse texto, a gente ainda tem o fato de que Cristo veio depois, né? Exatamente. Veio logo depois. Então não existe essa história de querer fazer teologia, soteriologia, né? Que é a teologia da salvação, em cima de texto que veio antes da graça vir. Mas você sabe que é o que mais os irmãos, infelizmente, têm feito? Infelizmente. Ao longo desse tempo, eles, assim, existem pregadores que desconsideram totalmente a obra da cruz. Isso se chama forçar o texto. Né? Um texto, tentar fazer o texto dizer o que ele nunca disse. Agora, isso é uma coisa importante também que você falou. A obra da cruz dividiu a humanidade. Mudou tudo. Agora, Novo Testamento é outra coisa. O Velho Testamento mudou a era dispensação, mudou a aliança. Mudou a aliança, o relacionamento do homem com Deus. Aconteceu, de fato, tudo que o homem esperava e que era promessa para o povo. Você vai ver Isaías, Jeremias, falando muito sobre esse tempo, né? Exato. Até as cláusulas da nova aliança, nós podemos ler lá em Isaías, apontando, né? Dos teus pecados, jamais me lembrarei. Hebreus cita sobre isso, né? Então ele vai reportar o que viria. Mas vamos então agora para o Novo Testamento, nova aliança, novo entendimento, ainda que muitos não compreendam essa distinção, nós compreendemos. E há um texto aqui que eu vou agora colocar para o João Pedro, vamos ver o que ele está falando. O João Paulo também, os dois vão me ajudar aí a responder, vamos ver se eles fizeram a lição de casa. Mateus capítulo 24, versículo 13. Esse daqui, os irmãos pentecostais dão até glória quando treme na hora que fala dele, né? Defendem a perda da salvação, dizendo, olha o que Mateus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Ué, não tem interpretação aqui? Como é que é a interpretação, João, desse texto? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não perseverar não será salvo. Essa é a ideia. Só pra você ver o poder de um texto, né, sem o contexto. Porque, querendo ou não, a gente vê aqui, ó, Mateus 24, 13, né?
a gente vai ver, e querendo ou não, gente, a gente muitas vezes, a gente confunde e acha que profecias ou revelações apocalípticas, elas só acontecem no livro de Apocalipse, se referindo ao final dos tempos, certo? Sim. E uma coisa que é interessante é que esse versículo aqui, e é algo que a gente argumenta, que o pastor Luiz argumenta, que a nossa igreja, né, acho que já é bem claro pra gente, é que Jesus aqui ele tá falando com um judeu, É verdade. entendeu? É direcionado, específico. Específico E pra por que judeu. que ele tá falando com o judeu? Qual que é o argumento que ele tá falando aí pro judeu? Ele tá falando pro judeu porque ele usa Os termos? termos idiomáticos, que chama, né? Sim. Pro judeu. Então ele fala que quando tiver nesse período de grande tribulação, de tribulação na terra, Aham. torça para não ser no sábado, porque no sábado o judeu não pode dar senão alguns poucos passos, né? Não pode Então, abrir porta, não pode abrir porta. Então tem vários exemplos que ele usa ali em Mateus 24, que ele começa traduzindo ali, né, explicando para o judeu como seria esse período da grande tribulação aqui na terra. E ele disse, olha, fuja, porque vai ser um tempo de grande tribulação. E aí ele vem para essa conclusão do texto. Ele fala assim, olha, mas aquele que perseverar, ou seja, resistir até o fim, será salvo, né? Sim. Mas a salvação aqui não aponta para a salvação eterna, né? Vai ser salvo da grande tribulação. Vai ser salvo daquele período terrível. Daquele período terrível. Exatamente, porque ele, em textos anteriores, ele fala, fugem para os campos, entendeu? Faça isso, ele tá dando conselho pro povo que ficar para trás, entendeu? Exatamente. Principalmente porque eu acredito que nesse contexto também eles estavam experimentando já a rejeição do povo judeu, né? Sim. Porque a teologia já fala, né? Até Paulo fala a respeito, e Jesus fala, como ele veio pros dele e o deles o rejeitou, então ele abriu pro mundo. Sim. Entendeu? E querendo ou não, aqui ele tá falando como eles já estavam vivendo esse contexto de rejeição judaica e que Jesus já sabia que ele seria rejeitado. Entendeu? Então ele vai lá e ele fala, até aqui ó, você não precisa voltar muitos versículos não, você vem aqui no 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor entre muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aí, ó, o que o próximo fala? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele tá falando do fim. Então, veja. Lá no verso 3, pastor, ele responde, na verdade, a pergunta dos discípulos, né? Sim. Jesus está falando exatamente sobre a destruição do templo, sobre o tempo do fim. E aí os discípulos perguntam, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então agora, a partir do verso 4, Jesus vai responder aos discípulos. Exatamente. Falando o que vai acontecer até que o Senhor venha. E aí ele conclui nesse texto que João Pedro leu aqui agora, no verso 14, falando, olha, depois de acontecer tudo isso, aí vem o fim. Exatamente. Que o fim é a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento do Então reino dele. a interpretação é que esse texto está falando da volta de Cristo e da grande tribulação, algo que ainda virá, e não se trata da possibilidade de um crente em qualquer momento perder a salvação. É específico para um tempo. Na verdade, aqui também, nem sempre é correto, porque não é Bíblia, nem sempre os monges acertaram, mas via de regra, esses cabeçalhos, essas indicações do texto, elas dão uma noção do que está se tratando. Então aqui, por exemplo, na minha Bíblia está o princípio das dores. Depois diz a grande tribulação. Sim. Então, um conselho que eu posso dar para os irmãos é se você tiver dificuldade, novo convertido, pastor, eu tenho dificuldade de saber realmente qual é o contexto disso. Dá uma lidinha isso é o título, né? No título daquele texto que, via de regra, eles acertam. Sim. Lembre-se que isso não faz parte da Bíblia, é só uma maneira de indicar o assunto base, o assunto tema. E aqui é claramente esse assunto. Então, nós sabemos também que esse texto, até ali o versículo 32, ele está falando para judeu. A partir do versículo 32, aí ele vai tratar da igreja de Cristo. Né? Isso nós ensinamos para os irmãos aí quando nós ensinamos
compartilhamos dessa palavra? Interessante que foi só em 1228 que foi colocado os títulos na Bíblia, né? Até 1228 ainda não havia. Foi Langton, né, um teólogo, que ele coloca os títulos para facilitar, justamente para essa ideia. Facilitar para que houvesse a compreensão do que estava lendo, né? E uma dica até para os irmãos, né? Irmãos, a Bíblia ela não foi feita em versículos. O versículo foi feito para facilitar a navegação através dos textos bíblicos para pessoas que queriam consultar textos específicos. Tá? Ela foi escrita como ela foi uma unida, carta, não livros. São livros. Vários livros, né? Então, é até bom para que você entenda assim, qualquer pessoa, e isso é experiência pessoal, e eu acredito que vocês até compartilham disso. A maioria dos argumentos que, se alguém tá querendo propor uma ideia meio absurda, meio fora, assim, do que tradicionalmente você aprende na nossa igreja, 90% você resolve falando bem assim, não, peraí, vamos ler o capítulo inteiro. Vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto. Que aí acaba com um argumento que é pouco fundamentado, entendeu? Exatamente, isso é... O versículo foi só 1500. 1551. Mas antes era... Robert Estienne. Mas antes era muito complicado, né? Porque pensa bem, você pegar uma Bíblia desse tamanho aqui e achar o que você quer sem uma referência de versículo, essa questão de capítulos e versículos são de grande utilidade para nós hoje, sem dúvida facilita nenhuma. Muito, né? Facilita demais. Lembrando que também eram livros distintos e foram canonizados e foi completado o cano nos concílios, né? E a Bíblia, no original Biblos, né? O significado de Bíblia são livros. Rolos, né? Livros, Bíblios, livros. Então, é um compêndio de livros que você já sabe, 39 no velho, lembra da escola dominical? Claro, 27 no novo. Sabe todos os decores salteados, né? Porque um bom videriano precisa saber disso. Fiz a pergunta ontem na prova de Mateus. Faz a musiquinha. Faz a musiquinha. E a Jaqueline, nas aulas dela, ela cobra. Ela cobra que os irmãos falem e decorem os livros. Parece uma bobeira, mas pelo menos decorar os livros da Bíblia. Fica mais fácil para achar, né? Quando você... Tem gente procurando Tessalonicenses no Velho Testamento. Aí não funciona. Porque o Tessalonicense, ele parece um nome de Velho Testamento mesmo, né? Profeta menor, né? Um profeta menor ali. E é interessante até entrar nessa área mais de bibliologia, né? De estudo da Bíblia em si. Só pra dar uma nota aqui, que querendo ou não, é até bom porque você então entende o contexto que está sendo falado. Então, assim, por exemplo, você não pode fazer aplicação de textos para a salvação, que é o que a gente está conversando agora, pegando a carta de Paulo para Timóteo. Exatamente. Que ele especificamente está tratando de como um pastor deve se portar, como pessoas na igreja devem se portar, entendeu? Então, querendo ou não, a Bíblia, ela para ser cada vez melhor entendida, ela não é que nem um livro de ficção, na onde você vai ler e o narrador vai te situar no que está acontecendo ali. Não, elas são registros. E aí você precisa do contexto daquele registro. Exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa de você querer pegar um livro de história mesmo, um livro histórico, né? Você pegar um livro de Platão, um livro de Aristóteles e querer ler e entender todas as referências sem antes saber quem estava escrevendo, sem nem saber quem é o autor. Você não vai entender. Entendeu? Você não, isso que você está explicando, é claro assim, você não pode se inserir em qualquer contexto. Então, quando a Bíblia estiver falando do falso crente e fizer uma declaração, uma afirmação a respeito do falso crente, leia e tenha o discernimento que não está dizendo a seu respeito. Isso acontece muito com os irmãos. Então, a Bíblia trata muitas vezes, por exemplo, da ira de Deus. A ira de Deus virá. Justiça de Deus. Vocês não se lembram da justiça, vocês que pregam a graça e a justiça. Bom, então você tem que entender que sobre quem virá a ira de Deus, porque ela virá. Agora, se ela virá sobre mim ou não, depende da posição que eu tenho em Cristo. Exatamente. E essa compreensão de saber o personagem, se é crente ou não é crente, se é salvo ou não, é muito importante. Um exemplo é de Ananias e Safira, né? Exatamente. Nós conversamos aqui nos bastidores, que Ananias e Safira, eu demorei muito para
Pra digerir ali. Digerir, como que... Eles estão falando aqui dos bastidores todo momento, irmãos, porque antes do podcast a gente discutiu tanto assunto polêmico que eu falei assim, para com esse monte de polêmica, porque senão nós não vamos discutir os assuntos aqui, porque polêmica é o que não falta. É o que não E falta. quando a gente gosta de discutir a Bíblia, assim, Mas quando o É senhor muito tá falando bom. desse tema aí, por exemplo, de saber se é salvo ou não, você vê lá em Atos, em nenhum momento fala que é o irmão Ananias ou a irmã Safira, né? Na verdade, ele diz que eram duas pessoas que foram trazer a oferta. Exatamente. Então é o único texto do Novo Testamento que vem uma condenação ou um peso julgo, né? do trono, né, do altar contra as pessoas, É né? algo realmente sério, porque se você já está na graça, você é o apóstolo da graça, né? Ali é Pedro que está Pedro. tratando, né? Mas quem está narrando quem escreve Atos é Lucas, né? Discípulo de Paulo. Você viu, abrindo um parênteses aqui, você viu aquele teólogo, aquele arqueólogo que eu mandei um videozinho acho que para você. Sim. Ele trabalhou durante muito tempo escavando para provar que Atos havia equívoco no livro de Atos. 25 anos, se não me engano. Exato. Né? E ele ficou trabalhando para tentar provar. É muito interessante o vídeo. Eu acho que eu te mandei também, não sei se você viu. E aí ele chegou à constatação de que tantas cidades, com tantas regiões, com tantos governadores que foram citados, Eles citam muitos nomes, né? muitos nomes, Cita. autoridades, circunstâncias, e todas elas foram checadas e são absolutamente corretas. E ele passou a crer no livro de Atos porque tentou descrer no livro de Atos durante muitos anos. E ele fala que Lucas é um excelente historiador para descrever tudo que estava acontecendo. Excelente historiador que foi preciso. Mas, enfim, nesse contexto, Ananias e Safira já estavam na graça e Deus os matou. Né? Eles foram mortos porque enganaram o espírito. Porque estava trazendo oferta pro altar. Tentaram. É um negócio realmente cabuloso. A camarada, ainda bem que hoje em dia não está muito mais acontecendo isso, né? O irmão vai trazer a oferta, morre. Porque o coração tá errado. Amém. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve, se tem algo contra o irmão, deixa de lado a oferta, vai lá, acerta, depois Mas Ananias e volta. Safira não era crente, né? Então pronto, tá resolvido isso aí. Vamos lá. Gálatas, tem um outro texto aqui que também é polêmico. Rapaz. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha aí, se desligar de Cristo não é perder a salvação, o que é perder a salvação? E aí, quer começar ou começa? Pode ser você, deixar você hoje. Então, querendo ou não, aqui vamos lá, sempre buscando o contexto, certo? Aqui a gente tá vendo Paulo falando para a igreja dos Gálatas que eles estavam tentando voltar para as práticas judaizantes antigas, certo? Então eles estavam discutindo a respeito da circuncisão, entendeu? Porque, querendo ou não, lá ainda tinha muitos judeus naquela igreja e eles estavam sabendo aonde você desenhava os costumes culturais com os costumes religiosos agora que eles seguiam Cristo. E, querendo ou não, Paulo aqui ele está enfatizando que a circuncisão, que era a principal, assim, simbolismo, o principal simbolismo da época da lei, da época na onde você fazia coisas para merecer. Uma aliança, principal símbolo da aliança, né? É o principal símbolo da aliança. Desde Abraão que foi feito, né? Que foi feita a circuncisão. Ele tá falando que aquilo, você começar a praticar aquilo e você começar a voltar para a lei, você decai do caminho que você tem seguido na graça. Entendeu? Então, qual que é a minha visão, e aí eu vou deixar até o pastor João Paulo elaborar um pouco mais, mas a minha visão a respeito disso é que Paulo, ele não só, ele fala aqui principalmente da caminhada cristã, entendeu? Ele fala muito da caminhada cristã aqui, ele fala muito a respeito de que você decaiu da graça porque então Cristo não é mais expresso através de você, é por isso que você se desconecta de Cristo. Você não está expressando Cristo naquele momento quando você começa a viver pela lei, porque Cristo é graça. Cristo ele veio para dar graça. Então, a partir do momento em que você estabelece um estilo de vida na onde a fé ela não é o principal, então você não expressa o ensinamento de Cristo. E então você se desliga
do ensinamento de Do Cristo. ensinamento de Cristo. Você essa é a desliga interpretação. da mensagem que Cristo representa. Entendeu? No meu De Cristo vos desligaste. Desligaste. Do evangelho de Cristo. Exatamente. Do conceito que Cristo representava de graça, você se desligou. É porque agora ele tem que fazer algo para ser aprovado. Exatamente. Entendi. É que foi uma transição que estava ocorrendo e eu entendo a dificuldade dos judeus em crerem nisso. Normal. É porque agora os gentios estavam se convertendo. Sim. E os cristãos judaizantes, ou seja, que vieram do judaísmo, eles queriam impor aos gentios que Costumes, né? seguissem os costumes e a lei dos judeus. Que era uma, além de uma lei, era uma tradição Era uma tradição. judaica, né? A gente tem isso aqui, né? A Sim. gente tem as pessoas que não cortam o cabelo, tudo isso, querendo ou não, Uma são tradição. tradições que pessoas consideradas modestas, pessoas de bem, né? Elas fazem isso. E aí, quando vem uma outra cultura, a pessoa ela quer misturar aquilo na doutrina. Quer impor na doutrina. Até alguns irmãos chamam esses usos e costumes de doutrina, que não é doutrina. E aí o próprio livro de Gálatas inteiro é o apóstolo Paulo combatendo esses cristãos judaizantes de querer impor a lei, né, agora para os cristãos gentios que estavam se convertendo. E aí, para explicar melhor esse verso 4, no verso 2 ele diz: Cristo de nada vos aproveitará se vos circuncidardes. Ou seja, explicando aí o que é decair da graça, é que quando você se quer basear a sua santidade, a sua salvação com base na lei e nos costumes, então você ignora o sacrifício de Cristo. Porque Cristo veio justamente porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então esse é o motivo de Cristo vir à Terra, né? Então, a partir do momento que agora eu quero me justificar as minhas obras, né, os meus atos com base na lei e não com base no favor que Cristo me alcançou, então eu ignoro o sacrifício de Cristo e aí é o que ele diz, né? Da graça eu decaio. Por que decaio? Porque a graça é muito superior à lei. Então o fato de você decair é você volta para aquela coisa mais rasa, mais patamar simples. mais abaixo do que a lei que é superior. A graça que é Que é superior. superior à lei. A lei e a graça aí estão em contraponto uma da outra nesse texto, né? Sim. Ele diz, ou você está na lei ou você está na graça. E você que quer justificar-se na lei, você abre mão, decai da graça. Né? Você abre mão da justificação por meio da graça. E de novo, aqui a gente vê a importância de entender o contexto e a intenção do texto. Porque Paulo aqui, ele continua no versículo 5, porque ele fala, vocês procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Aí ele continua, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, aqui, entende, Paulo, primeiro, ele está falando de estilo de vida, ele está falando de como você vive e como você se porta. E então ele chega e ele fala bem assim, irmãos, vocês ter a circuncisão e ter a incircuncisão, isso de nada aproveita, porque o que é importante é a fé, entendeu? Então é legal que Paulo, ele já coloca aqui uma rede de segurança para depois não voltarem e falarem bem assim, não, então os judeus que ainda se circuncidam por causa da tradição, eles estão errados, tem que parar de circuncidar. Também não Entendeu? falou isso. Também não falou isso, por quê? Porque de nada é proveitoso essas duas coisas, porque esse não é o ponto. O ponto é outro. O ponto é outro. E a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor, é o que ele está dizendo que tem a fé. Exatamente. Que provém, né, do E querendo amor. ou não, o decair é algo que também a gente pode usar como uma linguagem argumentativa que Paulo usa, de falar bem assim, vocês foram para um assunto mais chulo, um assunto de mais baixo escalão, no sentido de assim, nós estamos conversando de algo muito mais importante. Elevado. Algo muito mais elevado. E aí, então, você decai para discutir coisas do dia a dia. Para discutir coisas que não têm real valor naquilo. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa da gente estar olhando uma reunião de presidentes, e eles estão decidindo se eles vão entrar em guerra, se eles vão fazer um tratado de paz, e aí então alguém quer começar a, ao invés de discutir esse assunto, ele quer discutir a cor da gravata que o cara tava usando. Exatamente. Se passava confiança, se não passava confiança. Na verdade, é decair da graça
não tem a ver com realmente perder salvação, porque aqueles que tentam justificar-se na lei, e ainda há muitos que tentam se justificar da lei, eles decaíram da graça, eles estão usando a lei, e eles andam debaixo do jugo da lei, mas eles são salvos se creram em Cristo. Porque a salvação por crer em Cristo jamais é anulada, mesmo que essa pessoa, como muitos irmãos nossos, tentam se justificar diante de Deus pela lei. Sim. Né? Então, veja, é complexo o assunto, porque nós, dizendo isso, nós defendemos a salvação De pessoas que eterna às vezes acham que nós não somos salvos. dos irmãos que acham que nem mesmo eles naquele momento estão salvos, porque ele acha que se ele não cumprir com a lei, ele perde a salvação. Veja, então, que na verdade o que o Senhor está dizendo aqui é que decaiu da graça. A graça não lhe será proveitosa, né? Como Paulo diz, a graça na minha vida não se tornou vã, sem proveito. Ela sempre foi proveitosa. Mas na vida daqueles que tentam se justificar diante de Deus pela lei ou pelas próprias obras, né? Obras, a justiça própria de Cristo, que ele diz, de nada vos aproveitará. Sim. Né? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele era alguém douto na lei, né? Conhecedor da lei. E é o que mais rebate A lei. a lei. Né? O Senhor separou alguém com mais autoridade na lei para poder combater a lei. Na verdade, ele nunca diz que a lei é ruim. Ele sempre diz que Jesus, Cristo é quem cumpriu a lei. Né? Ele sempre colocou a lei no lugar... E coloca a graça como superior à lei, né? Sim, Exatamente. E nós, como irmãos que estamos pregando a respeito da graça, a gente não pode achar que a lei ela é algo de natureza ruim. Né? A natureza da lei ela é divina, é a lei de Deus, pô. É claro. Então ela não Ela é algo expressa ruim. o caráter de Deus, né? Ela expressa o caráter de Deus. A lei é santa, perfeita. Exatamente. O problema é que a lei ela revela o pior em nós. O problema não é a lei, somos nós, né? Somos nós. É o que ela faz com a gente. Ela avulta o pecado. O escritor de Hebreus diz, né, que achou problema na lei, né? Qual que era o problema da lei? É que nós não conseguimos cumprir. Ela estava enferma enquanto a nós, né? Que é exatamente isso daí. Bom, então essa questão de se desligar de Cristo é uma questão de se desligar da graça de Cristo, do favor de Cristo, e em nenhum momento aqui a palavra está falando que alguém perdeu a salvação. Não. É uma tese argumentativa do apóstolo Paulo para dizer que não se baseie na lei, senão você vai acabar ignorando o sacrifício de Cristo na sua vida. Exatamente. E aí os irmãos que pensam assim precisam reler melhor estes textos. Há um outro texto aqui que é mais tranquilo, não é tão complexo assim, mas também alguns irmãos falam porque ele cita perecer, ou seja, morrer, né? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11, quando ele diz assim: diz-se, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então veja, essa palavra perecer, perece o irmão fraco, ou seja, alguns argumentam, é irmão, e porque por causa do seu saber, o irmão pereceu. O irmão veio a morrer. Cristo morreu por ele e ele pereceu. Como é isso? Ele perdeu a salvação, mas esse texto de fato não está falando também de salvação, né, João Paulo? Eu peguei aqui no original, essa palavra perece é sair inteiramente do caminho, né? Colocar um fim à ruína, tornar inútil. Então, na verdade, mais uma vez temos que recorrer a todo o contexto, né? Todo texto bíblico temos que recorrer ao contexto. Claro. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo da graça, está falando sobre o trato dos irmãos, o relacionamento dos irmãos. Agora o assunto chave aqui é sobre o que comer, né? Sim. Sobre comida. Comida é o assunto, é verdade. A gente gosta desse assunto. Se pode comer ou não pode comer animais, né, dos açougues da época. As pastas fendidas, essa era a celeuma, né? Porque na verdade grande parte dos açougues que haviam na época do apóstolo Paulo aqui eram animais que eles eram sacrificados a ídolos, e depois de ser sacrificados a ídolos, eles eram levados esses animais para os açougues, e agora os irmãos queriam comer uma carne
um churrasco, É. né? Eles tinham que ir a esses açougues onde tinham animais sacrificados a ídolos. Principalmente porque eles estavam na Grécia, né? Que é cidade grega, né? Então... Corintos não era uma cidade judaizante. Não, era uma cidade pagã, mas a questão também é que eles não... estava no açougue essa carne porque ninguém jogava carne fora. Então era uma questão de carne que foi cultuada, era tirado o sangue e tal, mas era levado para o açougue da mesma maneira, e era vendido ali, né? Tem até um texto que ele fala assim, não procura saber, vai lá e come. Vai lá e come, você e aí, saber. Alguns irmãos com a clareza disso, que o que santifica, né? O que ele santifica, está santificado, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, ele dava graças pelo alimento, comia e ficava bem com isso. Exatamente. Mas outros irmãos ficavam escandalizados ao ver as pessoas comendo animais sacrificados a ídolos. Então, ele falou, olha, e assim por causa do teu saber, perece teu irmão mais fraco. Então, não come. Se tem alguém perto de você que não tem essa revelação, essa clareza, esse entendimento, para você não prejudicar ele não ficar escandalizado, ou ele desviar da fé, né? Perecer, sair do propósito. Então não come pro bem dele. Exatamente. Eu me lembro de uma história, quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos uma banda chamada Atos 29. Eu lembro disso. Rapaz. Não era nascido, era? Não, ele era adolescente, juvenil, ainda aprendendo a tocar contrabaixo. E nós tínhamos um baixista, que não tá mais no nosso meio, faleceu, Luiz Alfredo, que ele sempre teve uma cultura muito radical, né? E ele era muito radical também com suas vestes. E uma vez ele pintou um cabelo dele de roxo. Nossa. Na verdade, ele pintou descoloriu o cabelo. Pra branco. Pra branco, mas aconteceu alguma coisa na química que o cabelo ficou roxo. Ah, tô ligado. E aí ele tocando contrabaixo, e tinha um diácono na época na igreja. Ele ficou olhando aquilo, ficou muito incomodado com o Luiz. E na hora que acabou o culto, foi lá e falou um monte de coisa pra ele, porque ele tava no altar santo, tocando de cabelo roxo, que isso não agradava a Deus, era um escândalo para a igreja. Que coisa. Aí o Luiz virou pra ele e falou assim, olha, por causa da sua pequenez, da sua fé e da sua revelação, então eu vou mudar meu cabelo, me perdoe. E aí ele raspou a cabeça dele, ficou careca, pra justamente não prejudicar aquele irmão, que era um diácono, que deveria ter mais conhecimento bíblico do que ele, que era um adolescente. E eu lembro que na época, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito impactado com a postura desse irmão. Mas é exatamente esse mesmo contexto. Sim, e é uma lição muito preciosa que Paulo ele ensina, porque ele estabelece um padrão muito mais elevado, com visão no propósito para ser vivido. Então assim, eu lembro até hoje o pastor Douto falando que ele foi pregar numa igreja, e o pastor falou bem assim, não, só tem um problema, que a gente não prega de barba. Entendeu? A barba a gente acha que tem que tirar, sei lá o que. Ele falou, não, então agora eu vou pegar ali agora, traz uma gilete, passou sabão e... O problema é a barba, vamos tirar a barba. Vamos tirar porque a mensagem do evangelho é muito mais preciosa do que a mensagem do tentar quebrar os seus preconceitos. Verdade, isso é precioso. Eu já vi meu pai fazendo isso também. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para uma dessas igrejas mais tradicionais também, mais... de usos e costumes, e a Jaqueline foi também. Ela, como que eu vou? Eu falei, você vai sem brinco, sem maquiagem, de vestido lá embaixo. Ah, mas aí você tá disfarçando. Não, nós somos o que somos, mas fazemos de tudo para com todos. Então, se eu vou lá pregar, eu quero levar uma palavra de Deus, ser bênção na vida dos irmãos. E eu sei que aqueles irmãos, que se você trouxer alguma coisa que vai escandalizá-los, pode ser pedra de tropeço para que aquela palavra chegasse até eles. Então, a gente vai o mais parecido possível, para causar menos impacto possível. Eu sou sempre dessa opinião. É pra mensagem causar impacto, não você. Você não precisa aparecer, você pode ter barba, não ter barba, você pode vestir curto, pode vestir comprido, você não interessa, na verdade. Você tem que ser um canal de bênção para as pessoas, nunca uma pedra de tropeço. Né? Você tem que ser um veículo usado, que pode ser usado. Então, pouco importa o que você o que você... importa é que a mensagem chegue, né? Isso é um sinal de maturidade, né, pastor? O apóstolo Paulo está combatendo aqui, explicando, ele aponta justamente para a maturidade. Olha, você que tem revelação,
Então, posicione-se diferente por causa do seu irmão que tem pouca fé ainda, pouca clareza. Isso é um sinal de maturidade para nós. Quando nós somos maduros, nós não colocamos em xeque a fé dos irmãos, não colocamos em xeque aquilo que o irmão está mais fraco na fé, golpear a mente dele. E isso é importante, né? Essa questão de golpear a mente do seu irmão, que a palavra cita aqui no texto, realmente aí você está pecando. Porque se há uma autoridade que nós precisamos preservar e respeitar, em primeiro lugar é a autoridade da palavra. A Bíblia é a autoridade soberana entre nós. Em segundo lugar, é a autoridade da consciência dos irmãos. Né? Porque cada um vai ser julgado com base na sua consciência. É um outro assunto para outra Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. Mas é importante saber, porque Deus é muito justo e Deus vai julgar com base na consciência de cada um. Por causa disso, já teve adolescente que falou na época que eu pastoreava adolescente, falou, eu não vou aprender, porque vai que eu fico sabendo de mais coisa, e aí o peso é maior. O julgamento vem mais severo, aí o cara quer ficar no escuro, não quer ter luz. É interessante isso, né? Mas essa questão de manifestar o amor é muito importante. Pro João agora, vamos ver se o João Paulo Amaral pega essa é um pouquinho mais complexa. Vou matar no peito e tocar pro P fazer o gol. Tiago não é fácil, né? Tiago causando problema sempre. O livro de Tiago, se não me engano, ele teve historicamente uma celeuma aí para poder ser incluso no cânon. Não foi ele também que teve isso? Martim Lutero quis tirar Tiago. Foi Martim Lutero? Ele falou, Tiago não presta não. Aí a galera juntou assim, falando, ó, gente, pelo amor de Deus, você tá viajando. Não, Lutero, você não tem essa autoridade toda, não. Você não tem essa autoridade não. Você é um cara bom assim, mas não é assim. Porque Tiago termina muito complicado, né? Não, o Tiago é complicado mesmo. É porque na primeira edição, a primeira proposta, né, de edição de Bíblia que Lutero fez e escreveu, ele realmente tinha retirado o livro de Tiago. É mesmo? Eu não sabia disso, não. Ele chegou a tirar o livro? Ele chegou, mas é a proposta de edição, né? Sim. E aí o pessoal falou, não pode tirar não, porque todo mundo que tá no movimento protestante reconhece, entendeu? Os pais, lá antigamente, os patrísticos, os pais da igreja, eles reconheciam o livro de Tiago, então pode deixar aí. Aí ele, na segunda edição da própria Bíblia lá, né, na Bíblia de Lutero, aí ele incluiu de novo. Reincluiu. Mas vamos lá, o Tiago realmente mas é palavra de Deus, nós cremos, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, bom demais. Ela é totalmente palavra de Deus e a cada um que se resolva para poder interpretar a Bíblia, rapaz, né, com as suas dificuldades. Tiago capítulo 5, versículo 19 e o 20, olha como está escrito, diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, ou seja, como se desviar da verdade, vamos ler. Essa maneira. Se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Veja, Tiago faz várias afirmações aqui. Ele diz que tem alguém que desvia-se da verdade e vai ter um outro que o converte. E devemos saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho, que estava no caminho errado, salva da morte aquela alma e cobre multidão de pecados. Como que a gente pode entender isso aí? Pode desviar, ele é um desviado, esse desviado tá morto, e aí ele pode voltar a viver de novo? Começa aí. E aí, começa aí. Então, o Tiago é um livro muito complexo. Eu entendo o Lutero de querer tirar. Quase que tá junto com o Lutero. Tô quase concordando com ele. Não tirar tudo não, só esses dois livros aqui. É porque todos os livros, né, as cartas, ele sempre termina com uma saudação final. A única carta que não termina é Tiago, ele termina com esses 2 versículos. Curioso. Então, sendo diferentão até nesse aspecto aí, do nada ele corta. E ele, além de ser do nada, ele vem tratando um outro assunto. Mudou totalmente. Mudou o assunto do nada. Porque Tiago inteiro ele fala sobre o amor prático entre os irmãos, né? O relacionamento entre os irmãos. Esse é o assunto, né? Esse é o assunto base do livro de Tiago. E agora ele vem tratando sobre esse caso que leva muitos a compreender que perde a salvação, né?
Então, como a gente consegue desmembrar esse texto? Primeiro que eu não creio que é uma mudança completa de pensamento. Ninguém que está tratando sobre um assunto, para terminar a carta, ele vai iniciar um novo assunto. Então, ele deve estar fazendo uma conclusão sobre o mesmo assunto que ele está tratando no passado. Ou seja, podemos presumir que há uma sequência, sim. Há uma sequência lógica. Então, dentro da sequência lógica, nós temos que abrir e entender aqui que ele está falando sobre relacionamento entre os irmãos, amor entre os irmãos. Sim. E aí ele vem no verso 19: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, né? Isso mostra um sentido de que alguém que era crente, e esse crente que por algum motivo desvia da sua verdade, há uma recompensa para ele quando você traz ele de volta. Então nós podemos entender o verso 20 como uma explicação de uma doutrina. Qual que é a doutrina aqui? Que aquele que converte um pecador do seu caminho errado, ele salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Qual que é a doutrina que nós entendemos aqui? Que no verso 20, que o pecador, quem que é o pecador? É o ímpio, porque você não vai ver no Novo Testamento chamando o crente de pecador, né? O ímpio que é o pecador, quando ele se converte, quando você prega o evangelho, ele se converte, você além de salvar a alma dele, né, da morte, né, que a alma aponta aí para o psique, para as emoções, ainda você cobre uma multidão de pecados, porque o Senhor Jesus paga o preço por ele. Se há uma recompensa assim, quando você faz com alguém que é ímpio, quanto mais o irmão que está desvirtuando, que ele está andando pelo caminho da verdade, e por algum motivo ele desvia do caminho da verdade, se existe uma recompensa para você por causa do ímpio que você converte, quanto mais para o irmão. Então eu creio, e eu tento fechar aqui o livro de Tiago, compreendendo que na verdade, que existe uma recompensa quando você traz o seu irmão novamente para o caminho da verdade, não deixando ele andar perdido aí fora pelo mundo. Essa que é a minha compreensão aqui. E você, Pê? O que você entende aí? E aí a gente pode entrar principalmente num conceito que eu acho interessante, que a gente trata, né, a gente trata o versículo 20 mais ou menos como a fórmula, e o 19 ele é como se fosse o caso de exemplo e um caso isolado, entendeu? Então a gente vê aqui que assim, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui a gente está falando de uma prática que o Tiago, ele está elogiando, ele está encorajando, e ele está falando os benefícios, né, o galardão que você tem de trazer isso. Sim. Entendeu? E então, aqui no 19, ele volta e ele fala bem assim, a respeito do tratamento, continuando a mesma linha de pensamento que ele tem a respeito do tratamento com o irmão, ele fala a respeito de você não deixar o irmão desviado, entendeu? Não deixar ele desamparado. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, veja, e aqui ele não falou de perder a salvação. Não falou. Ele está falando de desviar da verdade, ou seja... e se alguém o converter, a palavra conversão aqui é um termo usado no trânsito. A conversão, na verdade, é um termo de mobilidade. Você está indo para um lado e faz uma conversão e volta no sentido oposto, mudou de ideia, né? A conversão é basicamente isso, você está indo para um lado e volta. Então, veja, é um irmão que entre você se for para um lado que é distinto da verdade e alguém foi lá e fez ele voltar para a verdade. Essa que seria a ação, né? Sim. E aí depois vem a recompensa, que é o versículo 20, seria isso. Até porque se acreditássemos que alguém que desvia, né, da fé, ele agora, o sangue de Cristo se torna inválido nele, então o sacrifício de Cristo ele não perde pro pecado. Ele é mais fraco que o pecado. Porque agora eu acredito que o momento que eu desvio da minha fé, os pecados já não estão mais perdoados, então quer dizer que Jesus não perdoou todos os meus pecados. Ele perdoa só alguns dos meus pecados. Você vê como é que é grave esse negócio de acreditar
nessa questão que perde salvação, você desmerece muito a cruz de Cristo, né? Desmerece. Você desmerece demais o poder do perdão dos pecados, porque você uma hora tinha, daqui a pouco você não tem mais, você tem parcial. Tem muitos irmãos que eles ligam, né? Eles associam ao perdão dos pecados à confissão dos pecados. Então, por conta do texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, se presume. Bom, se não confessarmos, então ele não é fiel e justo, Mas né? é o problema, quem confessa todos os pecados. Essa é a questão, né? Tem Então, pecado que você nem sabe. e aí, mas está escrito, se confessarmos os nossos Acabamos pecados, de ler ele um é texto fiel aqui que e justo. se você está prejudicando a mente do seu irmão, golpeando, você está pecando. Exatamente. Nem sabe que está golpeando a mente dele, e aí? Tá esse pecado? pecando, né? Você tá lá você tá num restaurante com os amigos, pediu uma taça de vinho, o irmão passou de carro lá na rua, te viu do negócio, falou, gente, escandalizou. Aí, pronto. Então, essa questão... Não, mas mas é brincadeira. aí é quando esse- você golpeia intencionalmente a mente do irmão. sem saber assim, é complicado. Sem saber Aí assim você é vai- complicado. Aí você vai gerar pecado na vida dos outros que não existe Aí ainda. complica. Né? Aí já é muito. Mas, essa questão de você associar o arrependimento ao perdão dos pecados é grave. E uma grande parte dos evangélicos creem assim. Então ele crê que à medida que ele confessa, e católico também, por isso ele vai no Sim. confessionário. Exato. Por isso ele vai. Pastor, confessar pecado é ruim? Não, nunca foi ruim. Tá na palavra que você deve confessar pecado, mas confessar pecado não está vinculado ao perdão dos pecados, porque se estivesse, você e eu estaríamos em maus lençóis. Porque não resolveria confessar parte deles. Quer dizer que você confessa a parte, Deus aceita, te perdoa. E a outra parte que você não confessa, ele releva. É uma doutrina muito É estranha. uma coisa complicada. É uma coisa muito complicada. Na verdade, contradiz a palavra, porque a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo da nossa linha teológica, a gente vai estar contradizendo a palavra, e a Bíblia ela não se contradiz, né? Sim, claro. Ela é inerrante, né? Ela é perfeita. E a Bíblia diz que, lá em Hebreus, a respeito da nova aliança, dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? Jamais, ele não se lembra dos nossos pecados. Então, se eu que me converti, rendi graças ao Senhor, ele me salvou, a promessa dele para mim é que ele se esqueceu dos meus pecados. Exatamente. Agora, se eu desvio da fé, ele lembra de novo? Então, como que funciona isso? É complicado. Agora, só desfechando aqui para alguns irmãos, porque eu citei a Bíblia, e aí aqui 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero dar uma breve explicação, que aqui João está falando sobre reconhecer que temos pecado. Então, e ele vai falar muitas vezes aqui, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quem diz que não tem pecado, não é verdadeiro, não tem verdade nele. É verdade. Temos pecado sim, porque senão Cristo morreu em vão. Ele está falando para algumas pessoas que não acreditavam que tinham pecado. 1 João, né? 1 João. Então, veja, ele está convencendo, ele está fazendo ali o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando João para fazer o que a Bíblia diz que ele faz. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro você tem que convencer. Tem pecado sim. Está confessando o pecado. Mas olha a afirmação que ele faz. Se confessarmos os... O versículo anterior, o João Pedro falou nesse negócio de vai um pouquinho acima que você já resolve o problema. O versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pronto. Olha só, pronto. Aí, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o contexto. Você está dizendo que não tem pecado? Não tem verdade. Mentira. Agora, você tem pecado. Mas ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, o contrário, nós dissermos que temos, porque confessar pecado é você dizer, eu tenho pecado. Sim. Se confessarmos os nossos pecados, o que ele é? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, ele é fiel e justo não a nós. Ele é fiel e justo à obra de Cristo na cruz do Calvário. Pastor, isso não está falando aqui. Tá? Concordo com você, não está falando aqui. Mas vamos analisar. Ele é fiel e justo a quê? Se ele é fiel e justo, se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo. Ele é justo juiz. Um justo juiz, quando um réu confesso chega diante dele e confessa o assassinato. Ele não ele vai fazer o quê? Ele vai absorver? Ele é injusto, então. Entende? Então, por isso é necessário entender o contexto. Ele está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Por que ele é fiel e justo? Porque ele está falando da obra de Cristo, que já foi consumada. Ele é fiel à obra de Cristo e ele é justo. Por que ele é fiel? Porque ele reconhece a obra de Cristo. Ele é fiel à obra de Cristo. Que fez. Exatamente. Qual é a obra de Cristo? Cristo pagou o pecado. Então, eu sou fiel a essa obra e o sacrifício foi aceito. Que é a promessa lá em Isaías 53. Exatamente. Ele termina 53 dizendo assim, ó, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele já levou o pecado. Ele já levou. De muitos. Exatamente. Então, Deus é fiel a essa obra. Se a gente confessa, ele continua fiel. Já foi levado na cruz de Cristo o pecado. E é justo para nos perdoar. Por que ele é justo para nos perdoar? Porque o perdão já foi dado em Cristo. Sim. Então, o juiz justo julga assim, esse pecado já foi pago, você já foi perdoado. Você não foi perdoado porque Deus relevou o seu pecado. Não. Isso que as pessoas precisam entender. O pecado foi caro. Você só foi perdoado porque Cristo já pagou o pecado. Então, o texto aqui, se confessarmos os nossos pecados, de fato, ele não está vinculando a salvação e o perdão dos pecados à confissão. Ele está dizendo que quando você reconhece que é pecador, quando você reconhece o sacrifício de Cristo. E você é justificado. Um Salvador, porque ele só veio salvar a quem está precisando de um Salvador. Porque o não reconhecimento da existência do pecado na sua vida, ela já mata o propósito pelo qual a obra de Cristo vem. Ela anula o propósito. Ela anula. Por quê? Porque se você não vê o reconhecimento dessa vida de pecado e da necessidade da salvação dela, então você não precisa de um Salvador. Exatamente. Cristo morreu em vão. Jesus disse em Mateus, né? Os sãos não precisam de médico. Exatamente. Ele veio para os doentes. Exatamente. Mas o problema é que o mundo inteiro está doente, mas tem alguns que acham que são sãos. Exatamente. Agora, você vê o problema que quando você lê, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Se você não tem essa interpretação que nós acabamos de dar, a pessoa já liga a confissão de pecados ao perdão de pecados. Não, é terrível, sabe por quê? Tem uns amigos lá, né, em Nova York, não vou falar nomes, né, porque vai que eles ligam ali a legenda do... Eles nem falam em português, mas liga a legenda do YouTube ali. Ah, é? É pra saber o que você tá falando. Mas eu lembro que eu tava conversando, eles vêm de uma família, assim, da Assembleia, e eu tava conversando com eles e falando a respeito dessa questão, porque eles acreditam que você pode perder a salvação, entendeu? E aí eles começaram a discussão falando bem assim, não... É que um estilo de vida pecaminoso faz com que você perca a salvação. Não é um pecado que faz. Que é o apostatar da fé, né? Simples pecado, né? É uma sequência. Exato, que é o apostatar da fé. Aí eu fiz uma pergunta pra eles. Eu falei, nem nada, vocês estão de migué. Aí eu perguntei pra eles, se eu pecar agora, e aí por exemplo, eu tava lá, xinguei alguém na rua, porque o cara me fechou. E aí, tava com raiva, ira, pensei já eu matando o cara na minha mente. E aí eu vou lá e bato o carro e morro. Não deu tempo de eu me arrepender. Você acha que eu vou pro céu ou vou pro inferno? E aí eles falaram assim, não, se você não confessou, você vai pro inferno. Então é um simples pecado. Falei, meu Deus do céu, imagina essa vida. É uma vida triste. O potencial de salvar, ela não tá ligada ao arrependimento do seu coração que foi promovido pelo Espírito Santo, mas tá ligado à confissão, ao ato de confessar. É pior ainda, né? É pior ainda, porque aí toda hora você tem que estar confessando. Então quer dizer, aquele que você não confessou, você já tá morto. Não tem... Mas assim, querendo ou não, tem que frisar pelo menos, né, é a maneira como consigo conectar essas crenças e práticas saudáveis da nossa vida. Então assim, a confissão de pecados, ela é uma prática muito saudável. No sentido de, contanto que você entenda que não existe poder salvífico nessa ação. Poder salvífico, ela tá em você aceitar Jesus
perder os seus pecados. É que a confissão do pecado, ele serve pra transformar a sua alma. Transformar sua mente toda hora. Exatamente. Tá se lembrando. Porque também, se você viver assim, quer saber, não vou... Minimizando o pecado. Não vou nem pensar no pecado. Pequei, joga pro lado, acabou. Não, entendeu? Tipo, limpa a mão ali no secreto ali, acabou. É porque a confissão, ele vem transformando a sua mente. Quando você confessa, você reconhece que errou o alvo. E quando você erra o alvo, você não quer mais. E aí, o ato de você confessar o pecado, você está clamando ao Espírito para ele te ajudar a ser transformado. E aí você se torna cooperador do Espírito para ser transformado e a obra ser completa em nós. Olha como é importante essa questão de confessar, ela traz como consequência o arrependimento, que é a renovação da mente, a mudança de mente. Porque você fala em voz alta, você fala... A mudança de mente vai te proporcionar, como diz Romanos 12, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mudança da mente, que é a consequência da confissão. Confessar pecado. Mas tudo isso, lembrando que você confessa aquilo que já foi perdoado. Você, para além de confessar o pecado, você confessa o perdão. Exatamente. Quando você confessa o pecado, mas também confessa o perdão do seu pecado em Cristo, você reconhece a cruz de Cristo, né? E por isso que Jesus falou, façam em memória de mim, não percam a memória da obra da cruz de Cristo. E é algo poderosíssimo, né, que Charles Spurgeon fala, né, no livro dele de devocional, que ele fala que essa área da ceia, né, façam em memória de mim. É porque se Jesus, a ordenança da ceia, ele falou assim, para fazer em memória dele, é que tem o risco de você esquecer. Verdade, sem dúvida. E para evitar que esse esquecimento aconteça, o Senhor já falou, em memória de mim, né? Mas vou lançar mais uma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pra mim? Tem uma que é fazer. polêmica, que é a mais polêmica que os que creem que perdem a salvação se baseiam. Tá lá em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Vai lá. Hebreus 6. A partir do verso 4. Lê lá. Diz o seguinte: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Bom, aqui esse texto realmente é um texto bem polêmico e muito usado por esses irmãos, dizendo que é impossível renová-los para o arrependimento. Aí nós temos que avaliar o seguinte, aqui ele diz, é impossível que renovar esses irmãos que caíram. Então, como é essa queda? Caíram, quer dizer que você cai. A Bíblia diz que o cair do homem é o levantar de Deus, mas em algum momento os irmãos vão achar que caiu, não pode mais ser renovado. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é. Então, talvez não eu possa pode estar ser. da fé aqui, talvez. Talvez o cair aqui não está explícito, mas seria um cair, uma queda talvez muito grande, porque nenhum cristão realmente pensa que em nenhum momento vai cair. Nenhum momento vai pecar. Acabamos de ler João capítulo 1 que diz isso. Se você diz que não tem pecado, então você mente, você não tem a verdade em você. Então aqui esse caíram, na verdade, pode ser o que for. A Bíblia, vamos pensar que é um grande pecado, o que é uma coisa muito terrível. Aqui, por mais terrível que seja, né, nós somos acusados de ser pregadores da hipergraça, porque nós pregamos a superabundante graça, mas está na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E né? se superabundou no original é hiper. É hiper. Por isso que eles falam da hipergraça. Então, nós sim pregamos a hipergraça. Hipergraça, nós não pregamos o universalismo. E nem libertinagem. Esse é uma heresia. É bom trazer clareza do universalismo. E nem deísmo, né? O universalismo é a doutrina que diz que porque Jesus morreu na cruz, todos os homens estão salvos. Ninguém vai para o inferno. Isso é mentira. E também nem o gnóstico, né? Os gnósticos que falavam que já que o corpo é pecaminoso... Não tinha gnóstico ou os deístas? É o gnosticismo. Gnosticismo, É que o corpo é do pecado, então
Entrega ele pro pecado Não mesmo. tem nada a ver com a alma. Quem vai ser salvo é a alma e o corpo já era. Então eu vou pecar. Então. Vou ter o corpo glorificado. Mas esse era um problema desde o começo da igreja. Aí o primeiro Era. concílio de Nicéia resolveu isso, né? Resolveu. Resolveu. Graças a Deus. Porque os gnósticos acreditavam que Jesus não tinha vida em carne. Espírito. Porque a carne é pecaminosa. Porque a carne é pecaminosa. Eles falavam, foi um debate lá no concílio de Nicéia, o primeiro concílio que Mas teve. esse é um outro assunto, porque daí se a carne... O concílio de Nicéia dá um podcast inteiro. Mas aí você vê Jesus vindo em carne e dizendo muitas vezes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o Filho do Homem, eu nasci do homem. Agora, a maneira com que foi concebido, que também é um outro assunto muito interessante, não foi nem da concepção entre José e Maria, não foi, porque Maria era virgem, né? E também não é algo que tem a ver com Maria, porque se você for estudar o feto e a divisão do feto e da mulher, da barriga da grávida, né? Do útero, né? Nós vamos saber que é uma coisa totalmente a simbiose é independente, né? Na verdade. Então não vamos entrar nesse assunto agora, mas Jesus é Deus, e ele se tornou homem pelo poder do Espírito Santo e no ventre da Virgem Maria. Eu sei que para os católicos isso pode às vezes soar meio agressivo, mas é como se fosse uma barriga de aluguel. É isso que foi. E Jesus nasceu dali, ele é Deus, ele foi gerado ali porque é pelo ventre da mulher que é a porta para a raça humana entrar, e por isso que ele entrou por lá. Mas essa crença é muito perigosa, porque se crê que Jesus não veio em carne, então crê-se também que ele não morreu. E se ele não morreu, ele não pagou o preço pelo nosso pecado. Exatamente. Uma coisa vai puxando a outra. Foi o que eles resolveram lá nos anos 300, né? No Concílio de Nicéia, que estabeleceu o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e que os católicos sabem muito bem, né? E esse credo nós cremos exatamente como está nele lá. Exatamente. Nós cremos nele todo, né? Mas veja, então se ele falou aqui, esse cair, vamos lá, é impossível renová-los para o arrependimento, e eu creio que esses daqui que ele está falando, apesar de que eu já ouvi pessoas dizendo que não são crentes, eu creio que esse camarada aqui é crente. Sim. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, ele foi iluminado, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Crente. E provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Olha a afirmação que ele faz. Ele não fala que não vai ter vida eterna, nem fala que vai para o inferno. Olha a afirmação. Sim, é impossível outra vez fazer o quê? Renová-los para arrependimento. E olha a palavrinha aqui. Outra vez. Por que outra vez? Porque um dia eles já foram renovados para o arrependimento. Então é crente. E por que é impossível renová-los para o arrependimento? O próprio texto explica. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. O que ele está falando? Não dá para nascer duas vezes, trocando em miúdos. Já nasceu o camarada uma vez. Ele já nasceu de Deus. Ele caiu. Ele vai renovar. É impossível renová-lo para o arrependimento lá do começo. Para nascer de novo. Por quê? Porque de novo você vai crucificar quantas vezes por uma mesma pessoa Cristo na vida dele. Uma vez que você acha que ele precisa de novo nascer de novo, você invalida o primeiro nascimento. E você invalidando o primeiro nascimento, você está invalidando a cruz de Cristo. Quer dizer que a cruz de Cristo tem prazo de validade, até a hora que você cai. Você está entendendo? É tão perigoso que tem igrejas que creem nisso. Eu já recebi algumas pessoas, né, nos nossos cultos que tem muita dificuldade de permanecer, porque para eles já estão condenados. Porque eles eram de outra denominação. E aí caíram no pecado e ele foi excomungado da igreja e falou: você está perdido, você vai para o inferno. E ele não consegue se perdoar e não consegue se envolver na vida da igreja. Exatamente. Agora veja, essa minha explicação, para você entender melhor e ter base, você precisa contextualizar. Qual que é o contexto? Volta lá no começo, no versículo 1. Um pouco antes, alguns versículos. Eu vou te falar até um pouco antes. Então, eu vou entrar até agora. A importância desse nosso aprendizado que a gente está tentando ensinar o pessoal, que a Bíblia ela não separa em capítulos e em versículos, só para reconhecer melhor, né? Um ponto que eu gosto até de falar, gente, uma dica. Você tá lendo a Bíblia? Se da passagem de um capítulo pro outro não tem aquele subtítulo,
a probabilidade daquilo ser um raciocínio contínuo é grande. É. Então, olha aqui que eu tava curioso, e eu fui ali em Hebreus 5, no último versículo. Eu fui aqui, ó, no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí ele continua, por isso... Você não começa um texto do nada falando por isso. Por isso é Se continuação. você pegar o por isso e por isso o quê? Você tem que ir lá atrás. Por isso o quê? Você tá vendo atrás. Então ele tá falando, por que as pessoas, os adultos, na fé, eles são aquelas pessoas que elas têm as faculdades para discernir não somente o bem, mas discernir o mal? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha aí, essa é a questão. Dá uma paradinha aí. Não lançando de novo, o que é perfeito é o que mais... a palavra aqui, o que é perfeito, também, ele no original, é aquilo que é o estado mais inteligente, aquilo que é mais evoluído, né? A perfeição moral e espiritual. Vamos avançar para isso, aquilo que é de maior maturidade. Aí ele diz, não lançando de novo o quê? Base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, que é o que ele vai falar ali embaixo. Não dá para renovar para o arrependimento de novo das obras mortas e da fé em Deus. É impossível renová-los para o arrependimento, uma vez que ele vai estar crucificando de novo o Filho de Deus. E olha só o que é básico para o Paulo, né? Isso é interessante. Arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso aí é básico para ele. Isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, isso tudo é básico. Vamos deixar de lado esse negócio. Aí ele diz, é impossível. Então veja. Tá afirmando. Ele tá afirmando. Ele tá falando que não vai acontecer. Que não tem base de você, a pessoa caiu, você quer de novo crucificar Cristo e fazê-lo nascer de novo, né? Não é isso que se faz, porque de novo você estará crucificando o Filho de Deus. No meu entendimento, aqui jamais fala de perder salvação. Eu também acho, pastor, porque um exemplo desse é Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se fosse o caso de que perder a salvação, Jesus mesmo estaria restaurando ele e pedindo para ele apacentar os cordeirinhos. Pedro foi um exemplo de alguém que caiu de maduro. Caiu bastante. Ele caiu uma vez, caiu 2, depois caiu 3, né? Foi uma atrás da outra, Pedrão. E olha que Jesus olhou para ele e o amou, né? Falou, apacenta. Mas Jesus também, vou te contar, é Deus mesmo, né? Ele perguntou 3 vezes pro camarada. Ele negou 3 e Jesus perguntou 3. 3 vezes. Você ama mesmo, Pedro? Você me ama, ágape, né? Que é o amor incondicional, que era aquilo que Pedro falava, que ia pra ele até a morte, se fosse preciso. E Pedro fala que te amo, filéu, né? O amor limitado. O amor filéu. Você foi no original grego, né? Jesus pergunta ágape e ele responde filéu. Que bênção. Na verdade, eu acredito que são esses basicamente os textos mais complexos, né? Aí que supostamente os irmãos usam para declarar, né, para afirmar que perdemos salvação. E eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos num tempo em que, num país onde a afirmação que salvação se perde, ela não é eterna, é majoritária no meio cristão evangélico e católico também. Tanto católico quanto a maioria dos evangélicos também. Mas, e eu quero dizer para os irmãos que, obviamente, a grande parte dos irmãos que estão nos assistindo e nos acompanham aqui nesse podcast são os nossos irmãos da videira que já creem da maneira que nós cremos. Quero dizer que não use isso de um argumento para tratar os outros de maneira pejorativa ou desmerecer os irmãos. Né, gente? Nós precisamos ter, assim, humildade de saber que nós temos essa revelação da palavra e a sua fé precisa ser baseada nesses textos da palavra para que você tenha convicção e ser humildes de entender que os irmãos têm a luz que eles têm e eles andam na luz que tem. Cada um anda na luz que tem. Então não use isso para tornar isso uma celeuma
Não é de Deus você criar uma celeuma dentro da sua casa, entre os seus amigos, mas também, acredite, tenha paz com todos, diz a palavra, enquanto estiverdes em vós. Agora, há uma outra questão também. Você não pode imaginar que esta crença, ela é neutra. Não é. Não. Ela é uma crença prejudicial. Como também a crença de que você, uma vez salvo, sempre salvo, é filho, é uma crença que te abençoa, Sim. que te dá solidez, que te dá constância, que te dá segurança. É muito ruim viver uma vida com Deus inseguro. O Senhor é a nossa segurança. Mas o que, via de regra, os irmãos que acreditam que podemos perder a salvação creem, é que a segurança é com base naquilo que eles fazem. Sim. Ou deixam de fazer. Então, há uma completa insegurança se você for um pouquinho honesto com você mesmo. Sim. Né? E essa mentalidade, ela é tão danosa que religiosos cristãos, psicólogos, é recente esse termo, eu pelo menos entrei em contato com esse termo recentemente, mas existe agora uma nova patologia, né, uma nova doença mental chamado toque religioso. É mesmo? Nunca ouvi falar. Uhum. É novo então, mesmo. Assim, da mesma maneira que aquelas pessoas que têm um certo tipo de toque, porque o pessoal gosta de brincar hoje em dia, eu tenho toque. Quando na verdade toque é uma doença de verdade, gente. Sim. É uma pessoa que ela fica assim, ela tem que sair e entrar pela porta de casa 3 vezes, se ela não fizer isso, ela surta. É algo grave, entendeu? É triste. É algo muito grave, é algo muito sério a ser feito. E o toque religioso é uma pessoa que agora ela não consegue ter confiança na sua crença. E ela fica diariamente perturbada por causa daquilo. Isso realmente é triste. É o que causa a religião, né? Agora, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? O que há de fato da parte de Deus para nós é descanso, é paz, é alegria, é o amor que lança fora o medo. E é isso que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados. Espero que tenhamos contribuído com a crença dos irmãos, solidificando a crença, trazendo um discernimento maior. Mais paz, né? Também. Mais paz também. É isso que gera essa convicção de que salvação é eterna, uma vez que somos filhos, sempre filhos. E quero deixar aqui aberto também para que você, nosso irmão, faça as perguntas. Pode fazer as perguntas e enviar no meu direct. Pode fazer perguntas também para o pastor João Paulo. Siga ele nas redes sociais. João Paulo? É PRJP Amaral no Instagram e também no YouTube. E pode seguir também o nosso irmão João Pedro. O nosso irmão João Pedro tem um Instagram. Qual que é o Instagram? É estranho meu pai me chamando de irmão, hein? Obreiro. Nosso obreiro João Pedro. É JP Santo Jimenez, ou João Pedro Jimenez. Você acha lá. Os dois no Instagram? No Instagram. João Pedro Santos Jimenez. E pode mandar a pergunta. Se você tiver ainda uma questão, alguma pergunta, siga-nos nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, é de graça, você não paga nada. Vai no sininho, aperte o sininho. Quando você apertar o sininho, você clica em todas, você põe todas e depois você dá o joinha também, porque isso passa uma mensagem para o algoritmo dizendo que esse podcast, esse vídeo foi uma bênção para você, vale a pena assistir, você vai recomendar para alguém. Também é bom comentar, né? O que você achou desse vídeo, das explicações, qual que foi a que mais te marcou, qual que você tinha dúvida. Se concorda, se discorda. Se concorda, discorda. Colocar perguntas ali também. Legal, colocar comentários é muito bom e a gente pode aí rever os comentários e numa próxima, quem sabe, continuar o assunto. Nós levantamos aqui pelo menos uns 3 ou 4 assuntos doutrinários. Rapaz, mas que dá... Dá pra falar muita... Oxi! Amém. Muito bom. Obrigado, João Pedro. Obrigado, João Paulo. Deus abençoe vocês. Amém. É um prazer. Continuam tendo a luz do Senhor sobre a vida de vocês. Obrigado, irmãos. Obrigado por ter estado aqui até agora conosco e você ter exposto a sua mente para ser renovada pela verdade da palavra. Renove a sua mente e você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Até o próximo episódio. Deus te abençoe.